lei vai possibilitar ao governo ter informações mais precisas sobre o número de pessoas no Brasil que tiram suas próprias vidas. O Ministério da Saúde divulgou no fim do ano passado que, por dia, são 32 casos no país. Mas os dados não são consistentes. Daí a dificuldade em se criar e se aplicar políticas públicas para prevenir o suicídio e a automutilação, como explica a voluntária do Centro de Valorização da Vida. Reconhecidamente pelo Ministério da Saúde há uma grande subnotificação no Brasil, então se espera que com isso os dados sejam mais confiáveis. Às vezes a própria família fica com vergonha, então o caso apontado não como suicídio, às vezes um acidente de trânsito. O relator da proposta na CCJ fala da força da aprovação de uma lei, mesmo com uma portaria em vigor que determina algumas iniciativas parecidas. A portaria é importante, mas ela se curva, ela se subordina à legislação. Então, a legislação é que cria esse plano e estabelece justamente as ações que deverão ser implementadas. É um dos maiores avanços que nós construímos no Legislativo nos últimos anos. E afirma que as novas tecnologias contribuem para o aumento dos casos. A internet em si não é o problema, mas ela é uma ferramenta utilizada por criminosos, por rede de criminosos, que se valem desse instrumento para estimular a prática do suicídio, para estimular a prática da automutilação. E o que mais nos preocupa é que esses criminosos têm como alvo, através da internet, crianças, adolescentes. A política de prevenção da automutilação deve ser implementada pela União em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela garante assistência psicológica às vítimas e a seus familiares. Hospitais e escolas devem ter profissionais treinados que comuniquem às autoridades em caráter sigiloso sobre casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada. Quando houver crianças e adolescentes envolvidos, as notificações deverão ser feitas ao Conselho Tutelar. Planos de saúde serão obrigados a oferecer atendimento para os casos que envolvam automutilação e suicídio. A lei estabelece também que o poder público deve oferecer serviço telefônico para atendimento gratuito e sigiloso de pessoas em sofrimento psíquico. O Centro de Valorização da Vida é uma entidade filantrópica que já presta esse tipo de serviço por voluntários capacitados. Por ano, cerca de 2 milhões de pessoas são atendidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser evitados se a pessoa tiver ajuda e o acolhimento necessário. Você não precisa se identificar. A gente funciona como uma panela de pressão. A gente tem ali as pressões internas, externas, o filho que não está legal, o marido que está brigando, a esposa que está cobrando, as cobranças do trabalho, e aquilo a gente está triste internamente, a gente está com problema de saúde. Isso tudo vai juntando, vai deixando a pessoa tão angustiada que ela não consegue, ela fica pronta para explodir. Então, na medida que ela fala, ela consegue liberar as emoções, ela consegue até se reorganizar internamente para pensar o que eu posso fazer por mim. Quem precisa desse apoio emocional pode entrar em contato de graça pelo telefone 188, sem a necessidade de se identificar. Se preferir, o cidadão pode fazer o contato também por e-mail ou chat online. Os serviços funcionam 24 horas por dia, todos os dias do ano. Mais informações pelo site cvv.org.br. E o presidente da República tem o prazo até o próximo dia 30 para sancionar ou vetar a lei de prevenção à automutilação e ao suicídio.